Obrigada. Boa noite, meus amigos. Que Jesus nos abençoe, que sejam para eles os nossos melhores propósitos de aprender os seus ensinamentos. Eu sempre, quando venho ao Gelac, externo que aqui é uma casa onde eu sinto o amor pujante. E isso é a mais pura verdade. Então eu peço que Jesus e os seus emissários sempre abençoem esse santo lugar, os trabalhadores que aqui laboram. Agradeço o convite merecido da casa e que todos que aqui acorrem possam encontrar, através do trabalho, através das preces, da fluidoterapia, aquilo que de mais necessita. Lacordaire, em 1863, dá uma mensagem que vai estar no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, em O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Despojar-se dos Bens Terrenos. E Lacordaire, nessa mensagem, vai dizer que enquanto nós não entendermos, de uma vez por todas, que a unificação entre encarnados e desencarnados é o móvel de ascensão, nós não caminharemos para a nossa regeneração. Ele diz regeneração espiritual individual, que por conseguinte vai dar aso à tão famosa transição planetária. Manuel Filomeno Batista de Miranda, 13 anos mais tarde, em 14 de novembro de 1876, nasceu e comprovou ele mesmo essa realidade. Ele conseguiu colocar em prática essas palavras de Lacordaire. E as palavras de Lacordaire têm tanta pujança, têm tanta verossimilhança com o nosso atual panorama da sociedade, porque nós, meus amigos, aqui estamos para que nós possamos nos relacionar uns com os outros de uma forma mais saudável. Isso significa que o relacionamento que eu tenho com o outro é a métrica para a minha evolução. Quem disse isso foi Jesus. Lembrai-vos do mandamento principal: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso significa que eu preciso exercitar um sentimento de compaixão e ver no outro meu irmão. E assim como eu erro, ele erra também. E aí eu tenho implicitamente a necessidade do perdão, do amor, da paciência, da caridade e de todos os outros, as outras manifestações desse sentimento mais nobre em relação ao outro. Manuel Filomeno de Miranda, ele foi um estudioso muito dedicado em relação a obsessões e desobsessões. E o que são, afinal, as obsessões, os fenômenos obsessivos, se não relacionamentos? São relacionamentos que não deram certo. Relacionamentos em que eu recebi uma injúria e eu não entendi muito bem, que talvez aquele irmão não estivesse no melhor momento, que talvez ele não tivesse querido me ferir. E eu transformo esse sentimento magoado numa resposta agressiva ou de retraimento, e eu arrasto por muitos e muitos anos esse sentimento sem conseguir me deslindar dele. Porque a única forma efetiva de promover uma desobsessão real é a prática do amor. E o amor está à disposição e ao alcance de cada um de nós. Cada um de nós temos as nossas enfermidades morais. Portanto, nós desenvolvemos as nossas virtudes junto com os vícios que são muito naturais do nosso atual patamar evolutivo. Isso significa que o nosso amor ainda é erótico, ainda é com desejo de posse, ainda é com excesso de cuidados que muitas vezes até atrapalha o processo evolutivo do outro. Mas amemos. Amemos porque amor se pratica. E quanto mais nós exercitamos essa prática, mais nós ficamos hábeis na tarefa de amar. É por isso que Jesus disse, depois de proferir o sermão da montanha: ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que levantar a voz contra o seu irmão vai ter que responder no tribunal. Por isso, eu vos aconselho, reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho. Quando Jesus disse essas palavras, ele não quis exatamente nos amedrontar ou evitar que nós tivéssemos as dissensões naturais do cotidiano nessa vida.
mas ele quis nos alertar que pudéssemos evitar arrostar as consequências desses espinhos que nós vamos deixando para o caminho para outras vidas. Manuel Filomeno de Miranda conta que ele, que foi um homem probo, um homem justo, um homem cumpridor dos seus deveres, se formou em economia e praticava, através das sessões mediúnicas, essas tarefas de obsessão e desobsessão. Ele narrou a Divaldo Pereira Franco, na década de 50, que teve um caso específico que ele não conseguiu lograr êxito em relação à desobsessão. Era um processo obsessivo pertinaz, que acompanhava os dois relacionantes durante largos anos. E o encarnado houvera desencarnado em dolorosas circunstâncias, num coma alcoólico, que nos olhos da matéria, nos olhos da ciência, a ciência não conseguiu investigar a verdadeira causa da morte, a não ser a falência múltipla dos órgãos. Mas Manuel Filomeno de Miranda ficou com esse caso na cabeça a vida inteira. Quando ele desencarnou e foi para o mundo espiritual, ele decidiu estudar por 30 anos as razões por trás dos fenômenos obsessivos. E o que ele percebeu é o que hoje nós temos relatados na sua larga obra. Ele percebeu que os fenômenos obsessivos têm um sem número de desdobramentos, que nós mal conseguimos supor. E que para que nós possamos evitar todos esses desdobramentos degenerativos, que podem inclusive ser impressos no nosso modelo organizador biológico, do nosso perispírito e dar aso a transtornos psiquiátricos gravíssimos, podem ser evitados pelo exercício do amor. E na década de 50, Manuel Filomeno de Miranda aparece, Divaldo Pereira Franco, junto com José Pititinga. Antes disso, em 1914, antes inclusive de Filomeno de Miranda tornar-se espírita, ele também houvera sido enfermo por algo pertinaz que o perseguia e que ninguém o curava. Ele, que é daqui, conterrâneo nosso, nascido em Jangada, no município do Conde, foi até Alagoinhas e procurou Saturnino Fávila, um médium extraordinário. E esse médium conseguiu, aos poucos, muito morosamente, com muito amor e dedicação, o deslindar desse processo obsessivo. E então ele aparece a Divaldo e diz: meu filho, nós temos um serviço muito interessante. Através da sua mediunidade incrível, nós vamos escrever diversas obras, fruto dos 30 anos de estudos aqui no mundo espiritual. E quem está me assessorando é José Pititinga. Manuel Filomeno de Miranda foi muito amigo, um discípulo fiel de José Pititinga, outro vulto célebre do espiritismo, um homem extraordinário. Fundou, em 25 de dezembro de 1915, a então União Espírita Baiana, que mais tarde veio se tornar a Federação Espírita do Estado da Bahia. Em 1920, ele formou a sede no Centro Histórico, que também é conhecida como a Casa de Pititinga. Se os amigos não conhecem, recomendo fortemente que vão lá. É tipo Gelac. Você entra, sente uma atmosfera de amor. É algo extraordinário. Por quê? Porque ali passaram vultos célebres que entregaram seu coração e a sua dedicação ao trabalho. E entre eles, José Pititinga. A Federação Espírita Baiana e Brasileira, só fazendo um parêntese, tem um papel todo especial na divulgação do espiritismo. E um papel todo especial para nós também que nos consideramos espíritas. Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, ele vai dedicar um capítulo inteiro para falar da Federação Espírita Brasileira. Eu não sei se os amigos conhecem a história, mas Jesus entrega a Ismael, que é o nosso patrono do nosso território brasileiro, a incumbência de fazer frutificar nos corações daqui no nosso país a revivescência do seu Evangelho. E a Federação Espírita Brasileira é essa unidade organizadora
que visa não dar ordens, mas tentar promover justamente essa unificação dos centros espíritas. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro. Nos idos de 1905, já houveram organizado-se também para montar a Federação Espírita de lá. Foi presidente, inclusive, da Federação Espírita Brasileira. E aqui, na Bahia, nós temos o vulto célebre de José Pititinga. Então, eles aparecem em Edivaldo, falando desse trabalho. Foram esses 30 anos, então ele faz uma coletânea de casos célebres de obsessão e desobsessão entre 1937 e 1938. Porém, o primeiro livro dessa dupla extraordinária só vai ser publicado em 1970, Nos Bastidores da Obsessão. E nessa obra, inclusive o título, curiosidade, foi indicação de Dona Ivone Pereira do Amaral, narra-se o que há por trás, quais são os verdadeiros meandros dos processos obsessivos. E é essa obra que inaugura essa doce dupla. Nessa obra, Nos Bastidores da Obsessão, Filomeno vai colocar no introito, na introdução, algo mais ou menos assim. As disciplinas e doutrinas decorrentes da psicologia experimental preferem continuar teimosamente arregimentando teorias que não respondem aos resultados da observação demorada e constatações de laboratório. Há alguns meses atrás, quando nós falamos no grupo de mediunidade sobre mediunidade metapsíquica e parapsicologia, nós trouxemos um estudioso que foi Charles Richer, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina devido ao Tratado de Metapsíquica. E nesse tratado, Charles Richer estudou diversos médiuns e conseguiu discernir aquilo que é transtorno psiquiátrico e aquilo que é a eclosão da mediunidade, fenômenos mediúnicos, de uma forma muito acurada. Então, o que Filomeno discute nessa primeira obra de Nos Bastidores da Obsessão é que, por mais que sejam muito respeitáveis, a ciência médica, a ciência psíquica, a psicologia analítica, nós ainda não conseguimos chegar na essência. Se nós temos a psicanálise freudiana, em que ele estuda a libido, ele consegue chegar no instinto primarista do indivíduo. Se nós temos a psicologia junguiana analítica, nós conseguimos encontrar alguma noção daquilo que é a essência individual, o tratamento de polaridades, as manifestações do ego, mas ainda assim nós não chegamos na essência. Apenas a psicologia à luz do Cristo é capaz de entender que nós somos seres espirituais em evolução e que nessa criação de relacionamentos muitas vezes enfermamos, e daí vem os fenômenos obsessivos. Quando nós estudamos toda essa série de coisas, é necessário tomar um cuidado, porque Manuel Filomeno nessa obra também vai dizer que muitas vezes no afã de querer ajudar, nós encontramos loucos, pessoas que realmente têm transtornos psiquiátricos sérios e queremos dizer que ele está apenas obsidiado. E, do outro lado, a ciência materialista, que não entende essa visão espiritual, tenta muitas vezes dizer que fenômenos obsessivos são meramente transtornos do cérebro, são mentes enfermiças. Então é necessário que nós utilizemos algo de equilíbrio, para não ficar nem um extremo nem outro. Os dois são prejudiciais. E esse equilíbrio é o amor. Nós só vamos caminhar com êxito para o progresso quando nós conseguirmos conciliar a ciência e a religião, porque ambas são notáveis, ambas têm a sua representação e a sua importância. Uma não caminha sem a outra. E foi justamente isso que Manuel Filomeno de Miranda tentou comprovar em suas obras, através dessa experiência prática. Então, um pouco tempo depois, ele vai publicar, em 1974, uma outra obra, intitulada Grilhões Partidos. Nessa obra, ele fala algo similar ao que a gente começou a falar aqui nos Bastidores da Obsessão. Ele vai dizer que para que nós possamos quebrar, romper esses grilhões que prendem-nos
aos fenômenos obsessivos no decorrer dos séculos, é necessário implantarmos o amor-terapia. Vou dar um exemplo. Se, por exemplo, tem uma pessoa que é muito amiga minha e que eu a amo demais, e ela diz: Paty, eu acabo de perder a minha mãe. Por mais que eu ame essa criatura, por mais que eu queira dar um bálsamo através das minhas palavras, dar uma palavra de consolo, se eu não perdi a minha mãe, provavelmente eu não vou conseguir sentir o que ela sente. Eu posso até imaginar. Pelo amor que eu sinto, eu vejo o sofrimento dela e aquilo induz em mim um sentimento de compaixão. E eu me coloco no lugar dela. Penso por um instante, se eu não tivesse a minha mãe, como eu me sentiria? Para tentar proferir algumas palavras que ofereçam algo de consolo. Mas só quando nós passamos pela dor. Esse sentimento é arrebatador. E aí nós conseguimos uma identificação única com aquela pessoa. Isso é o amor-terapia. Nessa obra de Grilhões Partidos, Filomeno de Miranda vai dizer que as nossas sessões mediúnicas, elas são muito louváveis. Nós recebemos os espíritos que muitas vezes não sabem que desencarnaram, que muitas vezes estão passando séculos atrás de vingança em pessoas que continuam encarnadas, que se prendem a dramas do passado sem conseguir se deslindar, e isso atrapalha o próprio processo evolutivo deles. E aí nós proferimos discursos proféticos. Nós despejamos em cima dessas pessoas palavras bonitas. Falamos de Jesus, que você tem que amar, que o ódio não leva a lugar nenhum. Tudo certo. Mas entenda, o grande detalhe é que nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Porque nós também sentimos raiva. Nós também passamos por momentos de agressividade. Nós já fomos bárbaros. E se hoje nós temos algum discernimento, agora à luz do Espiritismo, foi porque Jesus teve toda a paciência de investir em nós. Quando ele esteve aqui, há mais de 20 séculos, ele investiu em nós. Pai, eu aceito a tarefa. Eu vou ser o advogado de defesa dessas criaturas. Eu aceito que elas não me amem. Eu aceito que elas me persigam. Eu aceito que elas peçam minha crucificação, que me flagelem. Mas eu vou continuar, intimorato, amando a todos. Sabe por quê? Porque eu acredito neles. Eu acredito na evolução do espírito. Eu acredito que daqui a alguns séculos eles se tornarão anjos e estarão comigo, Pai, no banquete espiritual. Observe que, sob esse ponto de vista, a nossa visão em reuniões mediúnicas muda completamente de figura. Mas é difícil. É difícil a gente ver uma pessoa que está proferindo tantos impropérios, está destilando tanto ódio, está caçando o outro para tentar fazer com que ele cometa até um suicídio para pegá-lo, amarrar nesses grilhões e levar pela eternidade. A gente se compadecer da suposta vítima. E aí a gente já toma partido. Já funciona como advogado de uma das partes e esquece da outra. Esquecendo que num relacionamento a gente tem que ouvir os dois. Porque os dois têm razão. Então observe que quando a gente pensa nessas coisas, a gente vê que o amor realmente é a solução para nos livrar de contrair essas novas relações sadias e de nos desfazer daquelas que já contraímos. Mas Manuel Filomeno de Miranda não para por aí. E após essa obra, em 1976, ele escreve uma outra belíssima, Tramas do Destino. Em Tramas do Destino, ele descreve a história de Artemis. Se vocês leram o livro Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, é algo similar. Artemis é um espírito que não precisava reencarnar na Terra, mas ele vem, porque ele tem afetos aqui. E ele recusou o convite de continuar em esferas mais superiores para mergulhar num planeta de provas e expiações, mesmo não sendo perfeito. Ele foi advertido pelo seu mentor espiritual: Artemis, você não é anjo. Vai que você vai para a Terra, está na carne, exposto às provas,
Você sabe que tem influência. Fica aqui com a gente, é melhor. Você espera o pessoal ir progredindo, daqui a pouco está todo mundo aqui reunido. Artemis vai. Numa prova de renúncia e abnegação. Moral da história, já fazendo spoiler em relação ao final, ele vence. Porque o amor sempre vence. Este é o recado de Jesus. Quando Jesus foi para a crucificação, Emmanuel vai dizer, aos olhos do mundo ele estava a sós, abandonado, vilipendiado, ao lado de 2 malfeitores comuns. Sua mãe chorava aos pés da cruz, olhava o seu filho puro, sem uma mácula, pensava em como ele era quando era criança. Andava de mãos dadas com os malfeitores e levava para a carpintaria do seu pai para dar conselhos, como se fossem os seus irmãos. E agora, ele estava ali, diante dos olhos de Maria. Os discípulos fugiram, com medo, como nós também sentimos medo quando a dor aperta. Ao seu lado apenas Maria Madalena e João. E Jesus, mesmo nos momentos mais graves, quando ele que deveria ser consolado, ele consola. Olha de lá de cima para a mãe. Mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João Evangelista. Filho, eis aí a tua mãe. Ele estava acima da terra, entre a terra e o céu, funcionando como ponte que vai nos levar ao Criador. É sobre isso que Filomena de Miranda fala nas suas obras, sobre como o amor pode funcionar como libertação frente aos equívocos que nós cometemos no passado e que ainda teimamos em cometer. E, mais adiante, ele fala, em 1982, na obra Nas Fronteiras da Loucura, bastante conhecida de nós espíritas. É aquela famosa obra quando ele narra os desdobramentos dos vícios de drogadição, de sexo, de álcool, dos desvarios sexuais, tomando como pano de fundo o Carnaval do Rio de Janeiro. Em todas essas circunstâncias, nós precisamos entender que não há aqui um discurso moralista. Todos nós temos o livre-arbítrio de fazer as opções para a nossa vida, mas é necessário nunca perdermos de vista que nós somos seres espirituais estando temporariamente na carne. Por isso, o conselho salutar, estar na carne sem ser da carne. Porque nós precisamos utilizar os recursos que chegam para nós para poder viver. É importante que nós tenhamos sempre o interesse de progredir. Isso é muito válido. É gostoso usufruir dos prazeres terrenos, mas eles são meios para que nós promovamos o nosso acrisolamento. E não o que o materialismo exacerbado tenta nos mostrar, que a vida é só de prazeres, é só de felicidade. Faz parte da felicidade ficar triste. Porque a felicidade não é um sentimento de pleno gozo. A felicidade tem a ver com equilíbrio, tem a ver com um sentimento de plenitude. Então eu tenho momentos de alegria e momentos de tristeza, mas na média eu entendo por que eu estou passando temporariamente por aquela dor. Quais são as causas anteriores das minhas aflições? Eu entendo que possivelmente foi um recurso que eu malbaratei outrora e que agora me falta. E eu sinto muita falta. Mas se eu souber honrar esse recurso, mais adiante eu terei de volta e poderei aproveitá-lo melhor. Em tudo há uma sabedoria. E mais tarde Filomeno, em 1984 também, vai produzir uma nova obra, Painéis da Obsessão. E existe uma parte dessa obra que é muito especial, um parto espiritual. Alguns espíritas acreditam que Filomeno é contra a codificação kardeciana. Ao meu ver, é um grande engano, porque sempre nas suas obras ele utiliza o Evangelho de Jesus por base. E esse parto espiritual, na verdade, é uma força de expressão para narrar uma história que é um grande drama. Existia um enlace perispirítico entre a mãe e o seu filho, e ambos
desencarnam em dolorosas circunstâncias. Observe que no nascimento, ou melhor, após a fecundação, no desenvolvimento desse feto, as células perispirituais, se assim nós podemos chamar, vão se jungindo com as células corporais através de ligações fluídicas. E que no momento do parto e até os 7 anos, ao longo do desenvolvimento de todos nós, essas ligações vão se apertando cada vez mais. Então, naquele momento, nós tínhamos um drama. Primeiro, um drama sob o ponto de vista espiritual. As duas almas que iriam encarnar como mãe e filha tinham um drama do passado, uma trama de ódio, que através dessa convivência salutar, dessa relação maternal e filial, iriam aos poucos tentar amainar as suas diferenças. E através do amor, vejam, mais uma vez o amor terapia, iam tentar passar por cima dessas diferenças. Mas veio a morte. E aí elas permaneciam jungidas. Então Filomena de Miranda narra como a espiritualidade superior consegue ser artífice para poder deslindar ponto a ponto, com cuidado, desse feto, com o perispírito desse espírito e forjando, imitando um parto simbólico, conseguir que os dois espíritos pudessem se desenlaçar. Veja que nas obras de Filomena nós temos a noção e a ideia de todos esses meandros, de todos esses detalhes que passam por trás, passam despercebidos por nós, em relação à ligação que nós temos com o corpo físico e em relação ao nosso desenvolvimento espiritual. Mas em todas as obras de Filomena, a noção e a lição moral, ela é sempre contundente. Nós vemos que em todas as relações, em todos os vínculos, sempre há essa lição de que o amor deve imperar e estar por trás de todas essas relações. E em 1996, ele escreve mais um livro intitulado Trilhas da Libertação. Esse livro visa voltar ao ensino evangélico de reconciliação com os nossos adversários. E aí eu pergunto, quem são os nossos adversários? Parafraseando o doutor da lei que pergunta ao Cristo, Senhor, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? O que Jesus lhe responde? O que diz a lei? E ele redargue, a lei me diz que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E Jesus diz, muito bem, faze isso e herdarás a vida eterna. E ele, o doutor da lei, para o tentar, pergunta, mas quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano e no final a conclusão é que o próximo foi aquele que sentiu mais compaixão pelo homem caído na estrada de Jerusalém para Jericó. E nós voltamos à nossa pergunta, quem são os nossos adversários? Se nós somos todos filhos de um Pai Criador, somos todos irmãos perante a imagem divina, nós temos adversários? Observe que os adversários é uma questão de ponto de vista equivocada de nós. Nós só temos irmãos. Isso significa que não há motivo algum para estabelecermos litígios. Mas se alguém nos fere, nós fazemos o quê? Nesse momento nós temos o direito de ter adversários? Nem assim. Porque Jesus, quando o povo pedia a crucificação, ele se melindrou? Considerou todos aqueles como seus adversários? Ele tinha todos os motivos para ficar bastante magoado. Mas ele não fez. Se ele, que é o governador do orbe, o divino escultor do nosso planeta, se nós que estamos imantados pela sua psicosfera crística, se ele não se magoou, nós que somos seus humílimos servos, temos o direito? É sobre isso que Filomena fala nessa obra, Trilhas da Libertação. Mostra que existe um caminho que nós podemos trilhar e nesse caminho nós podemos espalhar flores. É por isso que nós precisamos nos reconciliar, desfazer essas pequenas querelas do dia a dia, porque o outro está aqui
para me mostrar aquilo que eu ainda preciso melhorar. Quando nós consideramos uma pessoa de trato difícil, difícil na verdade não é ela. Difícil na verdade sou eu. Porque eu deveria ter condições de lidar muito bem com ela. Se uma pessoa me faz perder a paciência, na verdade não é um problema dela exatamente. É um problema meu, que deveria ter paciência. Então ela me mostra o que em mim eu devo melhorar para ter paciência. Eu não vou conseguir alcançar a paciência meditando no monastério. Eu vou conseguir exercitar a paciência estando com pessoas que tentam me tirar do eixo. Essa é a sabedoria divina. Se nós observarmos até nos consultórios de psicologia, a psicoterapia trabalha com essa ideia. O paciente projeta os seus conteúdos internos. Então o psicoterapeuta funciona como um espelho e reflete, devolve para que o paciente medite aquilo que está em si. Observe que como eu não tenho a capacidade que Jesus tinha de perquirir o psiquismo das pessoas, eu não consigo adivinhar o que vocês estão pensando. Bem que eu gostaria, assim, interessante, né? Mas como eu não consigo, eu preciso de uma forma para entender como que vocês pensam, como que vocês funcionam psiquicamente, de você me entregar esses conteúdos internos e de alguma forma eu devolver isso para você. A relação é isso. O tempo inteiro nós estamos fazendo projeções. É o fenômeno da projeção de Carl Gustav Jung. E esse fenômeno da projeção pode nos servir para evoluir, se nós entendermos esse mecanismo e se nós quisermos evoluir. Se nós quisermos, através das relações, perceber que o outro está me mostrando algo que em mim ainda está oculto. Em 2003, ele escreve uma obra intitulada Sexo e Obsessão, uma obra muito atual, também muito conhecida. Os desvarios sexuais, a pedofilia e uma coisa que eu acho interessantíssima, como a TV, os conteúdos pornográficos, os apelos dos programas televisivos mexem com a cabeça das crianças, dos adolescentes. Porque para nós, que já estamos mais crescidinhos, até que a gente tem um relativo preparo emocional para nos deparar. Só que não, né? Com aquelas cenas, né? Às vezes a gente ainda fica meio constrangido, né? Pega de surpresa. E as crianças? E os adolescentes? Joana de Ângeles tem uma obra chamada Adolescência e Vida, em que ela vai falar exatamente isso. A educação moral sexual falta. Na escola, os alunos, né, as crianças, os jovens, aprendem como funciona o sistema reprodutor feminino, o sistema reprodutor masculino, ovulação, menstruação, os ciclos menstruais. Mas quem é que ensina quais os patrimônios que eu tenho que ter antes de entregar-se sexualmente a um parceiro? Quem é que ensina isso? A família. A família, portanto, tem a função de dar essa educação moral para os indivíduos. É por isso que Jesus instituiu na célula familiar um protótipo, uma maquete. Nos laços familiares, a gente começa a ensaiar quais são os laços que nós vamos estabelecer com os nossos amigos e irmãos na humanidade inteira. A família é um grande laboratório. Então, se falta essa conversa franca, mais adaptada em relação à idade e à cultura familiar com esses jovens, eles se entregam nessa fonte de energia criadora, que é a energia sexual, e nós vemos os despenhadeiros e os desvarios. E nessa obra Sexo e Obsessão, ele também narra que mesmo nós, que já somos adultos, muitas vezes carregamos uma sede que nós não conseguimos saciar. E muitas vezes tentamos, nesse desenvolvimento do exercício sexual, na troca de parceiros, encontrar a felicidade. Uma felicidade que muitas vezes está dentro de nós. Não estou apregoando o celibato, muito pelo contrário. Estou dizendo que antes de nós nos identificarmos com a nossa alma gêmea, com um parceiro, com um companheiro, com que nós vamos seguir pela vida inteira, nós precisamos entender o que nos faz falta.
Nós precisamos nos identificar conosco. Isso nada mais é do que cumprir o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Mas se eu não me amo, em outras palavras, se eu não me conheço, como que eu posso ter uma relação saudável com alguém? Observe que a sociedade atual tenta deturpar esses valores morais. O que a sociedade entende por amor próprio? Olha, se você ama alguém e esse alguém não te corresponde, deixa pra lá. Vida que segue. Vira a página. Vai ser besta? Tanta gente aí. Que deturpação de amor próprio. Não estou dizendo ou cultuando que nós temos que ficar até o fim em relações que drenam as nossas forças, em relações perturbadoras. Não é isso. Mas Jesus foi o ser humano que mais teve amor próprio. Ele tinha tanto amor próprio, tanta sede de evoluir, que ele vem mostrar como é que faz. Ele tinha tanto amor próprio que ele conseguiu uma comunhão com o Pai Criador, e o amor que ele tinha por si e pelo Pai era um só e espraiava. Ele exercia uma manifestação, um poder magnético sobre todas as suas criaturas que eram pautadas no amor que ele tinha por si. Então, quando nós temos essa noção de educação moral, nós entendemos que o sexo é uma energia criadora que pode ser bem utilizada para estabelecer relacionamentos sadios, para estabelecer uma instituição familiar, que é o berço protótipo daquelas relações fraternas que nós vamos estabelecer mais tarde entre todas as pessoas. E, para aqueles que acreditam que Filomeno fugia à codificação kardeciana, ele escreve em 2006, Entre os Dois Mundos. E Entre os Dois Mundos nada mais é do que o que está em O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, quando Allan Kardec fala do mundo espírita, ou do mundo espiritual, ou do mundo dos espíritos, e ele cita os mundos transitórios. A sabedoria divina é tão grande que enquanto o mundo está em transição, está em formação, ele dá espaço para espíritos que estão na erraticidade habitarem de forma transitória. Naquele período, o mundo não tem fertilidade. Então, por exemplo, ele não dá frutos para a alimentação desses espíritos. Mas o envoltório deles não necessita desse tipo de alimentação. Então, nessa obra Entre os Dois Mundos, Filomeno de Miranda vai dizer que existe uma interação indissociável entre os dois lados, o mundo dos efeitos e o mundo das causas, o mundo verdadeiro, entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados. E que há uma sabedoria da criação em criar os múltiplos planetas, em que em todos eles há vida. Mesmo que nós não tenhamos instrumentos ideais para poder identificar e detectar essa vida em outros planetas. E aí nós nos lembramos de Jesus, dizendo que há muitas moradas na casa do meu Pai. E neste aspecto, Filomeno também faz uma abordagem na obra. Quando nós ouvimos essa assertiva, nós pensamos logo nos planetas. Mas nós também podemos pensar que cada um de nós temos a nossa casa mental. Nós somos envolvidos pela nossa psicosfera individual e nós carregamos essa energia, esse magnetismo para onde quer que nós formos. Inclusive, quando nós passarmos a porta do mundo de cá para o mundo de lá, nós levaremos conosco, despojados do ergástulo carnal, aquilo que nós cultivamos nos hábitos mentais. Nós levaremos essa nuvem de testemunhas, esses relacionamentos. E é por isso que as obsessões, elas também acontecem no além-túmulo. Mais uma vez nós voltamos para a necessidade de cultivar relacionamentos saudáveis, para que nós possamos ter uma psicosfera cada vez mais límpida, mais translúcida, e para que no momento da nossa desencarnação, ao invés de encontrar desafetos e pessoas que nos queiram mal, nós encontremos os nossos afetos, pessoas a quem nós fizemos bem, pessoas que conquistaram a nossa afeição
que muitas vezes nem nos lembramos. Oh, meus amigos, o amor, ele tem uma particularidade toda especial. Às vezes nós nem precisamos fazer muita coisa. É um sorriso a alguém que teve um dia de cão e precisava só de um olhar compreensivo. É uma palavra num amigo que precisava desabafar. Às vezes, só o ouvir, tão necessário. Com isso nós vamos estabelecendo relações salutares. E, mais tarde, em 2010, Filomeno vai escrever uma obra que é Transição Planetária. Quem ainda não leu, recomendo fortemente. É uma obra magnífica, que fala desse processo pelo qual estamos passando. É uma obra que tem basicamente 3 eixos principais. O primeiro fala do tsunami na Indonésia. E aí narra todas as relações obsessivas, porque as pessoas desencarnaram praticamente numa tragédia, de uma forma acidental. Então, ele fala dos dramas, do vampirismo por trás daquela cena. Mas ele fala também de coisa boa. Fala que mesmo nessas desencarnações coletivas, que Allan Kardec vai colocar em obras póstumas, ele diz que o bem tem uma grande oportunidade, uma grande atuação nesses desastres. E aí ele cita muçulmanos lado a lado com cristãos. Pessoas que cultuavam uma fé católica ao lado de espíritas, todos juntos para ajudar esses irmãos. Ele fala também da estrela de Alcione e dos espíritos dessa estrela, de esferas superiores que voltaram à Terra e estão entre nós, encarnados. Lembra que em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai falar de lei de progresso, ele diz que a humanidade caminha lentamente, mas de vez em quando dá alguns saltos? É desses saltos que nós estamos falando. Pessoas que estão encarnadas e que hão de se tornar nos próximos anos médicos mais humanizados. Quantas vezes nós chegamos num consultório médico e aquele que nos atende é de uma frieza, tratando a gente como um pedaço de carne. Falta humanidade. Não estou aqui tecendo nenhum demérito, nenhuma crítica aos médicos. Na verdade, nós vemos isso em todas as profissões. Nós vamos nos desumanizando com o tempo. E é por isso que nós temos que nos lembrar do adorável Rabi da Galileia. Porque ele disse: veja, em cada rosto de cada um dos seus irmãos, a minha imagem. Para você se lembrar que a gente tem que tratar com amorosidade uns com os outros. Porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, todos juntos. Uns ajudando os outros, ensinando e aprendendo. E nessa obra Transição Planetária, é sobre isso que Filomeno fala. E o terceiro eixo, ele fala de um embate contra o mal. De uma entidade que passou séculos perseguindo cristãos, achando que tinham o direito de destilar o ódio, porque outrora houvera sido massacrado. As guerras santas, as cruzadas, de que nós temos notícia. E quem aparece para interceder é Bittencourt Sampaio, outro célebre vulto do Espiritismo. E é interessante que ele começa a prece na presença dos irmãos de Assis, São Francisco de Assis e Clara de Assis, estão citados nessa obra, dizendo: Senhor, perdoa-nos, porque nós outrora fomos os algozes desse que agora vem nos perseguir. Observe a compreensão elevada dos ensinamentos do Cristo e de que não há nenhuma vítima aqui. Que se agora nós temos esse fenômeno obsessivo ou esse nosso perseguidor, em outra circunstância, fomos nós que perseguimos. Veja que em todos esses momentos, a humildade deve ser basilar para que nós possamos exercitar a compreensão. Foi como Jesus Cristo disse: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. É o primeiro passo, é o primeiro degrau da escalada evolutiva. Despojar-se do próprio ego
reconhecer-se com as próprias enfermidades, para que nós possamos lograr os próximos degraus da escalada evolutiva. Mas há ainda outras obras que Filomeno de Miranda escreveu: O Amanhecer de uma Nova Era. Outra obra formidável que ele escreveu depois de 2010, já em 2015, falando que cada um de nós temos que nos empenhar nessa reforma moral. E aí ele dá um recado especial para nós espíritas, porque nós nos queixamos da perseguição desses anticristãos, para nós que agora somos discípulos de O Consolador. Mas nós esquecemos que no nosso dia a dia, nós às vezes fazemos a famosa fofoca cristã, apontamos, fraterna, né? Apontamos o erro do outro e esquecemos, apontar o argueiro no olho do outro e esquecer da trave que está no vosso. Esses pequenos delitos que se inculpa, muito aos poucos, nós vamos nos despojando. Ou seja, nós precisamos entender que a conduta cristã deve fazer parte do nosso dia a dia. Por isso, a lição da vigilância, ela é tão cara. A todo momento, nós precisamos sempre nos policiar, tentar perceber como se alguém estivesse nos monitorando, como Big Brother, como se nós estivéssemos sendo filmados. Não para nos neurotizarmos de sempre seguir uma vida seta, uma vida reta, mas sim de muito aos poucos nos livrar daqueles vícios que não fazem parte mais do meu atual nível de discernimento. Eu já entendo que eu não devo mais proceder dessa forma. E aí, amigos, Filomeno de Miranda, como nós estamos vendo, todas essas obras, e eu nem falei todas, que ele psicografou através do mediunato de Divaldo Pereira Franco, todas elas foram feitas em espírito. E na década de 90, 3 pessoas ligadas ao Centro Espírita Redenção, lá na Mansão do Caminho, fizeram um projeto, que é o projeto Manuel Filomeno de Miranda. Inclusive aqui em Salvador nós temos reuniões, até quando eu estava participando era sempre aos sábados de manhã, na Federação Espírita do Estado da Bahia. E essas reuniões falam sobre qualidade na prática mediúnica, atendimento fraterno, como que nós podemos ter uma conduta cristã mais equilibrada, como que nós podemos entender os fenômenos mediúnicos. É quase um ode a todas essas obras, a todo esse legado que Manuel Filomeno de Miranda deixou para nós. E aí, já caminhando para o final dessas descoloridas ilações, eu gostaria de lembrar de uma passagem do Cristo que está narrada na obra Boa Nova pelo Espírito Humberto de Campos, a oração do horto. Porque essa mensagem nos fala de vigilância, nos fala de oração e relacionamento. Jesus costumava subir ao Monte das Oliveiras para orar, para meditar. Ele, como ninguém, sabia adorar ao Criador. Mesmo sendo um espírito puro, ligado aos laços da carne, apenas pelos fios meramente necessários, ele sempre cultivava meditação para se conectar com as esferas superiores. E nós ainda desprezamos o poder da prece. Allan Kardec vai dizer em O Livro dos Espíritos que adorar a Deus é elevar os pensamentos ao Criador. Só isso. Não precisa mais de oferta ao altar. Não precisa mais de sacrifícios, animais ou humanos. Basta pensar em Deus, no Criador e na criação. E, após a última ceia, ele se despediu dos seus discípulos e sobe ao Monte das Oliveiras para meditar, com Simão Pedro, João e Tiago. E quando eles chegam lá, à sombra de uma das oliveiras, eles se sentam, Jesus começa a meditar e dali a pouco os apóstolos estão dormindo. Jesus olha aquela cena, com aquele olhar compassivo que ele tinha, uma paciência. Meus irmãos, o momento grave se aproxima.
Eu chamei vocês aqui para que nós possamos meditar, vigiar juntos. Aproveitem esses derradeiros momentos na minha companhia. Vocês vão sentir falta. Por favor, acordem e meditem comigo. Dali a pouco, uma nova tentativa. Dormem mais uma vez. E Jesus, no auge da sua paciência, veja que ensinamento. Se fosse de nós, já tinha xingado um, dado um tapa no outro. Meus irmãos, se concentrem. Vocês não veem que as trevas, nesse momento grave, podem se acercar de nós, promovendo esse torpor e esse sono, esse alentamento do corpo, dificulta a vocês a vigilância. Dali a pouco chega Judas, com um soldado romano, prendem Jesus. E Jesus é arrastado para a sua prisão, para o seu flagício. Mais tarde, João Evangelista vai lamentar. Simão Pedro vai negar o Cristo 3 vezes. Tiago vai tentar entender-se com os doutores da lei para que de alguma forma possa liberar o Mestre. O momento grave chegou. E naquele momento eles não estavam vigilantes. Este é um recado para nós, que nós possamos estar vigilantes, porque nós não sabemos a hora que seremos chamados. E muitas vezes, mesmo alertas, nós permanecemos dormindo para as verdades espirituais que já sabemos. Isso porque as verdades espirituais não são intelectuais, elas têm que ser vividas. E foi isso que Filomeno de Miranda mostrou nas suas obras, que a prática do amor é um exercício desses relacionamentos, é o perdoar, é o bem-querer. E para isso, nós temos que entregar o nosso coração. É isso que Jesus espera de nós, o nosso coração purificado, a nossa vontade. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai dizer que a vontade é a maior de todas as potências. Se nós querermos muito, se nós querermos de verdade, nós podemos amar de uma forma muito intensa e nos deslindar dos processos obsessivos que tanto nos atormentam há séculos. Basta querer, meus amigos. Que Jesus nos abençoe.